Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live falando sobre relacionamento. Qual a prioridade no momento A2? Vamos chamar aqui a Alessandro. Enquanto isso, vamos convidar mais pessoas para virem participar aqui com a gente, assistir essa live sobre relacionamento. Oi, Ale! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Estou escolhendo um filtro aqui, porque hoje eu quero ficar de filtro. Pronto. Eu já tô com o filtro. Pronto. É mágico, né? É mágico. Esses dias uma seguidora, a gente fez uma live aqui, eu e você, aí uma seguidora me mandou assim: nossa, Ale, você fica muito bem maquiada. Eu falei, amiga, isso é filtro. Ótimo. Tá ótimo. A gente está até economizando nas maquiagens, né? Esses filtros são mágicos, é muito bom. É verdade. E aí, Tudo bem? Hoje a gente falhou aí, pedimos desculpas, mas houve alguns imprevistos e eu e a Lê não conseguimos vir falar com vocês. Verdade, estava uma correria, né? A Rê com as coisas aí. Eu aqui com o espaço flutuar, implantando, a gente, né, começando, mas vamos que vamos, né? O importante é não parar. Não parar de levar informação. Exatamente. E hoje o tema é bem bacana, né, Ale? Qual a prioridade no momento A2? Qual a vivência, né, que a gente está tendo com o nosso relacionamento? Eu estou encaminhando aqui para mais pessoas. Quem for entrando, encaminha aí para os amigos também, gente. Dá o seu like, compartilha. Eu nem estou te vendo, Rê, que eu estou encaminhando aqui para o pessoal ao vivo, porque teve algumas vezes que as pessoas me chamaram dizendo que não estava achando. Aí eu estou mandando o ao vivo aqui para o pessoal não perder. Não, né? legal. Então vamos lá. Sim. Mas vamos sim. Então vamos lá. Vamos começar do começo, né, Rê, nesse tema. Qual que é a prioridade, né? Qual a prioridade que eu estou dando? Qual o tempo? O que eu estou disponibilizando aí para o meu companheiro, para minha companheira, né? Então vamos começar do começo. Por que cada pessoa fica satisfeita de uma forma, né? Por que cada um tem uma forma de amar? Por que cada um, por exemplo, muita gente, né? Fala assim, muita gente me procura e fala assim, eu compro presente para ela, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu paguei um curso que não sei o que, ela não fica satisfeita, por exemplo, tá? Um exemplo aqui. Então, vamos lá. Cada um de nós, né, temos a nossa linguagem do amor. Tem uma frase que acho que até, não sei se é música, se é frase, mas tem assim, né? Cada qual tem o seu modo de amar. O modo pouco importa. O essencial é que nós saibamos amar, né? Então, o primeiro ponto, e que eu acho muito importante, é você aprender a entender qual que é a forma de amar daquela pessoa. Porque, às vezes, você acha que você está priorizando, você acha que você está fazendo alguma coisa que aquela pessoa vai gostar, mas, na verdade, não é a forma dela, né? Eu até indico o livro, que é Os 5 Linguagens do Amor, né? Esse livro é bem bacana. Eu até deixei na página dele aqui para falar um pouco. Daqui a pouco a gente traz aqui essas 5 linguagens. Mas é importante, antes da gente, né? Eu priorizo essa pessoa. Mas será que você está priorizando ela do jeito que ela vai se sentir priorizada, né? A gente não tem que fazer o que o outro quer. Mas falando de relacionamento amoroso, né? Que a gente vai encerrar hoje as lives de relacionamento amoroso, né? Falando de junho, mas eu acredito que relacionamentos em geral, né? São muito importantes.
E é importante você entender. Então, a indicação já para esse livro, né? E vem um teste que você consegue fazer aí com a sua companheira, com o seu companheiro, para você identificar, né? E todo esse começo, né? E essa forma com que você ama, está muito ligada também, né? A gente traz sempre para a visão sistêmica, está muito ligada também ao que você viu lá atrás, né? Esse livro que você mencionou é bem bacana, porque eu até, inclusive, indico para os meus assistidos toda vez que chega um com problema no relacionamento. Eu acho que é esse livro, e um filme também muito bacana é A Prova de Fogo, que eu acho que vale super a pena assistir, porque a gente precisa conhecer o outro, com quem a gente está casando. Porque assim, quando a gente está no namoro, a gente está no namoro, é uma maravilha, né? Mas quando a gente está na relação, casado, a quatro paredes, é completamente diferente. Porque, Ale, eu acho que a gente vem de um padrão que eu posso dizer que nós, seres humanos, estamos acostumados a ser filhos perante aos pais. E quando a gente resolve casar, né, juntar os panos de bunda, como a gente diz, a gente ainda espera esse amor incondicional daquele que nós escolhemos. E eu acho que Verdade. não tem esse amor incondicional no amor homem-mulher, né? Na relação amorosa. Não digo nem homem-mulher, porque tem mulher com homem, tá tudo bem. Mas nessa relação, a gente precisa aprender a sair de filhos que recebeu aquele amor incondicional para sermos adultos dentro de uma relação. E o livro, ele é muito legal porque ele aborda 5 tipos de linguagem. E nós assumimos como que a gente recebe esse amor dentro dessas 5 linguagens. Inclusive, É verdade. eu acho muito bacana você ter trazido a ideia desse livro, que é um livro que eu sempre indico, e é muito bacana quando você percebe, porque às vezes, só falando um pouquinho do livro, né? Vamos supor, eu adoro a linguagem do serviço. Então, eu fico feliz quando meu marido me ajuda na cozinha, me ajuda se eu tiver que fazer a limpeza da casa, ele me ajuda. Só que se ele não souber que eu fico feliz quando ele me ajuda no serviço e ele simplesmente só me dá presente, o que vai acontecer? Eu não vou estar feliz. É a comunicação, É né? a comunicação, porque ele funciona com presentes. Então ele fica feliz quando eu trago um bombom, ele fica feliz quando eu faço um lanche diferente, ele fica feliz quando eu dou um presente. Então percebe que às vezes a gente age com o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratado, mas nem sempre o outro é aquele tipo de linguagem que ele quer receber, né? Na verdade, Rê, eu acho que assim é muito difícil a gente encontrar alguém, né? Porque os opostos literalmente se atraem, né? E é isso e é para isso que a gente está aqui nessa terra. Então é como um quebra-cabeça, né? A gente se encaixa, mas somos diferentes. Sim. Então, por exemplo, se eu já gosto de tempo de qualidade. Então vamos supor, para eu ficar feliz, a pessoa tem que dispor um tempo para mim. Então, para viajar, vamos viajar? Vamos ali, vamos almoçar. Isso para mim me deixa feliz. Então, assim, muito mais do que um presente. E se eu penso que ele também é assim, o que eu vou ficar? Vamos almoçar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E de repente a pessoa não é isso. A pessoa, de repente, é um modo de serviço, que nem você falou. E aí a pessoa fala, nossa, né? Aí aquela pessoa está fazendo um modo de serviço, sendo que eu gosto de tempo de qualidade. Aí, por exemplo, no seu caso, né? Vamos supor, eu gosto que me ajuda na cozinha, me ajuda a fazer um jantar, me ajuda a cuidar da filha. E aí aquela pessoa gosta de tempo de qualidade. Aí ele está te
chamando, a pessoa chama você para sair, chama para isso, para aquilo, você... e aí, não é? Esses dias, uma amiga minha falou assim para mim, nossa, mas ele vai, leva esse carro para lavar, fica lá lavando o carro, fica não sei o quê, fica não sei o quê. E eu fiquei só observando ela falar. Quando ela terminou, eu falei, mas você já parou para pensar que de repente, porque eu conheço também o marido, né? E eu percebo isso nele. Então, assim, eu falei, você já parou para perceber que, de repente, é a forma dele dizer que te ama, esse lavar o carro? Por quê? Porque você deixa o sapato jogado dentro do carro, você deixa lá saquinho de lixo dentro do carro, o carro tá um horror, um terror. Então, o que ele fala? Chega fim de semana, ele fala, eu vou lá lavar, vou deixar tudo limpinho, né, para ela usar na semana. Para ele tá arrasando, né? Mas ela, que não é esses serviços, tá falando, nossa, mas, o cara perde mó tempo, por que não traz uma flor? Por que não, né? E aí, isso é muito importante. E trazendo para a visão sistêmica, Rê, essa questão, né, a gente traz muito do que a gente viu, né? Lógico que nós somos, né, depois nós somos moldados aí, né, tem algumas bases, né, tem nossos pais, tem a escola, tem o ciclo de amigos, o ciclo de trabalho, as relações anteriores, que isso também é bem interessante, né? Às vezes você namora com uma pessoa 5 anos, aí você dava presentes para essa pessoa, relógio, dava sempre relógio para aquele namorado meu. Nossa, como ele ficava feliz, ele adorava, ele ficava, né, radiante. E aí você termina e você começa a namorar com uma outra pessoa. Aí você chega um dia você fala, ai, homem gosta. Aí você trata aquilo como se fosse, todo homem gosta de ganhar relógio. Não, não é isso. Cada um tem uma linguagem, né? Nós somos muito individuais. Cada um de nós temos uma vida, um passado, uma criação. E aí você vai lá, compra o presente, um relógio, para o seu namorado atual. Aí a pessoa, obrigado, e nem usa. Nem usa. Aí você fala, nossa, que mal agradecido, que pessoa mal agradecida. Nossa, o fulano gostava tanto, ficava tão feliz. Gente, mas era outra pessoa. Então, essa forma, né? Esse tema que a gente trouxe hoje, né? Como que você prioriza, o que você está fazendo. Eu acho que começar do começo é isso, né? Primeiro eu preciso entender o que vai ser legal para essa relação. Isso é muito legal, a gente trazer para a consciência hoje em dia, porque ninguém ensinou como que a gente entra dentro de um relacionamento. Mas o autoconhecimento é se conhecer, né, saber o que é importante para você, como que você funciona e também o parceiro que você escolheu. Isso é essencial para a gente compreender a nossa relação. Porque, só corrigindo, o meu também é tempo de qualidade. Se não tiver isso, eu fico maluca. Mas é importante a gente conhecer o outro para a gente poder se relacionar de forma adulta, né? A gente precisa adultecer, sair daquela criança que papai e mamãe faziam tudo pra gente poder adultecer com o nosso companheiro, né? E eu gosto de falar muito, assim, principalmente para os meus clientes, né? Porque eu atuo muito nessa área de relacionamentos, né? E eu penso que quando você sabe, quando você entra nesse movimento de autoconhecimento, que pode ser doloroso no começo, mas vale muito a pena. Por quê? Porque aí você descobre algumas coisas sobre você, automaticamente você também tem interesse de falar de forma leve sobre aquilo. Então, vamos supor, né, dentro dessa linha aqui que a gente começou, das 5 linguagens do amor, né? O modo pouco importa, mas será que eu sei como é que ele gosta de ser amado? Será que eu sei como eu gosto de ser amada, né? Como que eu vou me sentir importante para aquela pessoa? Então, vou até falar aqui as linguagens, né? Para quem está assistindo aí, tentar se identificar. Então, tem a linguagem do amor, né? Palavras de afirmação, até anotei aqui. É aquela pessoa que gosta de ser elogiada. Então, talvez, se você chega e dá um presente para aquela pessoa, olha,
Oi, fulano, eu trouxe essa xícara para você de presente. Ah, aí a pessoa, de repente, se você chegar naquela pessoa e falar, Você olha, tá eu vim te linda. falar hoje que você tá linda, que você é uma pessoa incrível, a pessoa vai ficar muito mais feliz. Isso funciona em todas as áreas da nossa vida, tá, gente? Eu tô falando aqui relacionamento amoroso, mas é em todas. Por exemplo, se você é gestor, eu trabalhava muito isso quando eu estava, né, como gerente, como coordenadora, gestora de pessoas em geral. É, de entender o que fazia aquela pessoa feliz. Porque tem gente que, pô, o cara lá bateu a meta, aí você chama aquele monte de gente, né? Gente, eu quero parabenizar aqui a Renata. Pô, ela não gosta disso. Então a pessoa vai ficar, tipo, super sem graça, se sentindo super mal, né? E é a mesma coisa no relacionamento amoroso, né? A pessoa precisa gostar de ser elogiado, de ser exposto, né? Tem, por exemplo, um pedido de casamento. Tem gente que vai achar lindo a pessoa ir lá na televisão e te pedir em casamento. Tem gente que vai achar brega, tem gente, né? Cada um tem uma forma. É. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro, assim, palavras de afirmação. Você quer falar alguma coisa sobre esse? Não, eu acho que é isso, é a gente saber como conquistar o outro a partir do momento que a gente sabe qual é a linguagem que mais funciona com o outro, né? A palavra de afirmação também para mim é importante. Na verdade, todos são importantes, mas tem um que se Todos. destaca mais, né? Eu acho que Sim, você trouxe muito bem a questão da palavra de afirmação. E assim, é para a vida inteira, é para todas as áreas da vida, tanto família, com irmãos, com amigos. Isso é super essencial. O segundo, eu acho que é o presente, né? Então, não adianta você falar, elogiar o outro, que talvez vai ser pequeno diante de um presentinho, como dar uma caneca. Né? Então, é engraçado a gente falar dessas linguagens. A gente entrou achando que fosse por outro caminho e entramos nesse livro, né? E é é muito porque, bacana. é porque o Rê, isso está ligado também na visão sistêmica, porque essas linguagens também são muito do que a gente viu, são muito do que a gente teve dos nossos pais, né? Então, se É, a gente foi criado, toda vez que quando a gente era, vamos falar do presente, por exemplo. Toda vez que eu tirava uma nota boa na prova, quando eu fazia alguma coisa bacana, passava num teste, ia lá num jogo de vôlei, de futebol, e eu ganhava alguma coisa, ai, meu pai ou a minha mãe ia lá e parabéns, olha aqui esse presente para você, né? Eu vou crescendo entendendo que quando eu é faço assim, algo bom, a pessoa me dá um presente. Então é uma exato. visão, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Acho que o terceiro, quer falar do terceiro? Serviço? Esse presente, né? Tem o presente, aí depois não tem uma ordem, né? Mas aí vem o Não. tempo de qualidade, que é E o que a gente falou um pouco, né? Eu particularmente prefiro, né? E esse negócio, hoje em dia, do celular, isso que eu tá ia falar. ferrando quem é tempo de qualidade, viu? Porque o tempo de qualidade é nada mais, nada menos do que você dedicar a sua atenção e o seu tempo para a pessoa. Esse ano, Ale, nós fizemos completamente diferentes, porque assim, meu marido faz aniversário em abril, eu e minha filha em maio. E né, a gente resolveu dar de presente para nós três viagens. E assim, a gente voltou numa energia gigante, que é o tempo de qualidade. E aqui em casa, uma coisa que eu aprendi com os meus pais, que quando a gente está na mesa do almoço, da janta, do café, é o momento de interagir, de ter qualidade. E você trouxe muito bem. O dispositivo, ele está estragando com as nossas relações, né? E é uma coisa que eu botei regra aqui em casa, é quando a gente está na mesa, não pode ter o celular. E é incrível que eu fico irritada quando às vezes alguém demora para sentar porque está no dispositivo. E eu Então, vou te falar, eu não sei se existe alguém que não se incomoda.
né? Vocês estão assistindo aí, fala com a gente, e aí, se incomodam, não se incomodam, né? Interajam aqui com a gente. Porque, assim, eu fico muito com o celular, eu reconheço. Esses dias eu estava até falando pro meu marido, né? Eu falei assim, cara, vamos combinar aqui de chegar a um determinado horário, a gente guardar esse celular. Porque, e eu confesso que eu fico muito mais. Então eu vou, aí quando eu vejo, eu tô ali no Canva fazendo umas artes, ou eu tô no Insta, ou eu tô falando com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu filho, com não sei quem. E, cara, e aí a pessoa tá aqui do seu lado, mas só tá seu corpo, né? Você tá em outro lugar, você não tá ali. Você tá ali fisicamente, mas só tá o corpo, né? Mas Ale, é tão louco essa questão, porque assim, é diferente de você pegar o telefone e ligar para alguém. Você saber que você está falando, mas quando você está com o dispositivo ali, o outro está falando e você, isso é irritante, é completamente irritante, porque você vê que a pessoa não está te dando atenção. E quando você está no telefone mesmo, as pessoas dão. Então, o relacionamento precisa olhar para essas 5 linguagens, né? O outro é serviço, que a gente também já falou aqui. O que é o serviço? É você servir ao outro de alguma forma, seja na casa, seja lavando o carro, seja indo na padaria, buscar um pão, alguma coisa nesse sentido. E é incrível que quando você lê o livro, você começa a se identificar mais ou menos com essas linguagens. Então, isso daqui é um convite para vocês lerem esse livro e também ler junto com o parceiro, né? Porque a gente precisa aprender a lidar e saber qual é a nossa linguagem. E só de você fazer o teste, né, que os dois fazem separados, né, porque às vezes algumas clientes minhas falam assim, eu já li, mas eu chamo para ele ler, ele não quer, que não sei o quê, ou vice-versa, né, porque tem o contrário também. Então, gente, não é nada assim demais. Se a pessoa, de repente, não tá no sentimento de ler, e tá tudo bem, né? Como a gente diz sempre, cada um tem o seu momento. Mas o testezinho é uma coisa tão rápida, cada um vai. E é uma coisa leve também, né? Então, vamos fazer esse teste aqui. Você faz no seu canto, eu faço no meu. E quando vocês forem se encontrar, né? Quando vocês forem ali parar para bater, vocês vão dar risada. É muito engraçado. Quando eu fiz esse teste, nossa, não sabia, né, que você tal. E é uma coisa engraçada, porque a gente tem coisa que a gente tá com a pessoa faz anos e a gente não percebe, né? A gente só percebe quando a gente tem esses diálogos sobre esses assuntos, né? E quando você descobre algumas coisas a respeito de você mesmo e da pessoa, fica mais leve, fica bacana. Porque, por exemplo, porque tem que saber conversar, né? Vamos supor isso aqui, esse lance que a gente falou do ato, que a gente entrou aqui no atos de serviço, né? De repente, a pessoa tá fazendo ali aquele monte de coisa para você, porque a forma dela declarar o amor é fazer. Então, tipo, sabe, aquela pessoa que às vezes você acorda, você vai tomar um banho, quando você volta, a cama já tá toda arrumadinha, né? Já tá ali tudo pronto, levou um cafezinho na cama para você, alguma coisa assim. Aquilo ali, para a pessoa, ela fala, nossa, assim, eu tô declarando o meu amor. E aí, quando você sabe que ela é daquele jeito, mas você sabe que você não é, você respeita, né? Não é a pessoa mudar para fazer o que você quer que ela faça. E sim você entender. Olha que bonitinho, né? É a forma dele demonstrar, é a forma dela demonstrar. Então é muito bacana esse atos de serviço, né? Eu acho que tem bastante. Eu vou contar um segredo aqui, não sei se eu devo, mas a Andresa, se tiver aí, o marido dela leva café todo dia na cama para ela. Olha que gostoso. Aí primeiro que deve ser gostoso para ela, mas para ela pensar que para ele esse ato de servir é também prioridade para ele. Então, quando o marido faz algo, vocês prestarem atenção, nossa, para ele é importante esse ato de serviço. Porque a gente fala, é um carinho, é uma atenção. Não, é um ato de serviço, é uma linguagem do qual ele se comunica
com ela, né? Isso é bem bacana. Exatamente. Esse livro, vou falar de novo, porque entrou algumas pessoas novas aí. Gente, a gente está falando aqui do livro Cinco Linguagens do Amor. Ele vem com um teste, é muito bacana. E quando você e seu marido, você e sua esposa, você e sua mulher, não importa, namorada, né? Porque eu acho que é muito legal você fazer isso. Se você começou a ficar com a pessoa, eu acho muito legal você fazer isso, porque ali você já vai descobrir. Você já vai descobrir coisas sobre você e sobre a pessoa, né? Porque nem mesmo nós sabemos. E aí, nesse caso que você trouxe da Andresa, né? Talvez para ela nem seja assim tão, mas quando você sabe que essa é a linguagem dele, você vai falar todo dia, nossa, meu amor, gratidão, obrigado por esse café que você me traz todo dia, é tão importante, é tão especial para mim, né? Por quê? Se de repente acontece alguma coisa e a pessoa não leva o café e você também não fala nada, a pessoa fala, olha, não deu para eu levar hoje, nem falou nada, então não é importante, né? Só um exemplo, assim. Então é importante que você perceba isso e possa também. Por quê? Porque talvez aquela pessoa goste de ouvir. Talvez ela é a pessoa da palavra de afirmação. E aí quando você fala, nossa, eu amo quando você traz esse café para mim, todos os dias. É muito importante. Aí sim, essa pessoa, essa conexão acontece. E essa prioridade, né, o que a gente está trazendo aqui, quando é leve, é outra coisa. Então, assim, quando você faz algo para a pessoa, porque você sabe que a pessoa gosta, mas para você não é leve, não flui legal, não fica bacana. Mas quando você faz com prazer e aquela pessoa reconhece, nossa, gente, é muito gostoso, né? E isso é em todos os relacionamentos, como eu disse, né? Como eu citei em relação ao trabalho. Então, se você é gestor, se você tem pares, não adianta você chegar lá, por exemplo, né, no trabalho. Eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque não é só relacionamento amoroso, é qualquer relacionamento. Você trabalha lá e você leva todo dia um café para a pessoa nunca fala nada. Você está achando que a pessoa é uma pessoa mal agradecida, mas não é, que talvez para ela não está entendendo isso como um ato de amor, como um ato de cuidado, né? Verdade. Ela está entendendo assim, ele comprou para mim também, tá tudo bem. Não, então é muito bacana fazer esse teste. Ai, Ale, não quero fazer o teste. Observa, né? Dá para Quando observar. a gente observa a pessoa, a gente, assim, ó, eu acho que se você conviver com a pessoa uma semana, você já consegue observar a forma com que ela trata. Normalmente como você trata o outro ou como o outro te trata é a linguagem do amor. Então é assim que funciona. Então se eu sirvo, se eu tô sempre fazendo algo pelo outro, com certeza é serviço. Se eu tô sempre elogiando, dando palavras, né, de afirmação, de carinho, é assim que o outro é. Normalmente a gente faz aquilo que a gente é. Então a gente precisa ficar atento, né, para essa reciprocidade. Ale, qual que é o último? Fala pra gente. O toque físico, né? Então, isso, gente, isso é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, tem tanta gente que não gosta, tipo, que aí você chega assim, você dá aquele abraço na pessoa, a pessoa, gente, ai, nossa, não gosto que me abraça assim, que me aperta, que me toque. Né? É engraçado. Eu mesma sou uma pessoa de abraçar, então eu sou expansível, eu adoro abraçar. Mas hoje eu até pergunto brincando para a pessoa, né? Assim, quando é um encontro, uma amiga, um amigo, um colega de trabalho, eu falo, eu gosto de abraçar, você gosta de abraçar? Aí a pessoa fala, não gosto muito. Eu falo, então um aperto de mão. E brinco, né? Mas assim, trazendo para a relação amorosa, também. Você vê, tem gente que gosta de ficar grudadinho, abraçado. Eu não sou tanto assim, né? Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ficar abraçadinho, ficar ali grudadinho. E tem gente que não gosta. Então, o legal é você sempre entender mesmo ali o comportamento daquela pessoa. Você sentir. E dosar, né? Porque, por exemplo, o toque é essencial. Se a pessoa não gosta, como é que você vai se relacionar se você é o toque? Então, a gente precisa dosar,
respeitando o outro que não gosta de toque, mas também respeitando, ele precisa saber que você gosta do toque. Então a gente entra em equilíbrio, né? Eu adorava assistir televisão com a pessoa no colo. Então, assim, só que tem gente que não quer ficar afastado e ali concentrado. Então a gente precisa saber como que de fato funciona, né? É É, muito bacana, porque quando a gente fala qual é a prioridade, né, dentro do relacionamento, a gente saber essas linguagens, como o outro funciona, faz você ter uma relação madura de troca um com o outro, respeitando o outro, né, Ale? sim, eu acho que foi legal a gente ter trago essas 5 linguagens do amor para falar sobre esse tema, porque foi o que eu falei, né? Vamos começar pelo começo. Ah, porque eu acho que eu priorizo, mas de repente a pessoa não está sentindo que você está priorizando, porque você está fazendo algo relacionado a você, que você gosta, né? E não o que a pessoa gosta, e vice-versa. Então, assim, trazendo agora para a visão sistêmica, né? É sempre muito voltado para o que nós vivemos, para o que nós tivemos antes. Então, tudo isso, quando você começar uma relação, ou se você está vivendo já uma relação amorosa com outra pessoa, observa o que você carregou, o que você trouxe dos seus relacionamentos anteriores, Sim. o que você trouxe da relação com o seu pai e com a sua mãe, né? Desde lá da gravidez. Quando a gente fala muito dessa, repete, né? A gente chega a ser um pouco repetitiva, mas, gente, sem olhar para o passado, você não vai ter respostas para o presente, né? Sim. E além de você, e quando você descobre tudo isso ao seu respeito, você olha para quem? Para quem está do seu lado. Aí você fala, você descobriu hoje como é que foi a gravidez da sua mãe. Aí a sua mãe te contou, por exemplo, nossa, minha gravidez foi muito difícil, o seu pai viajava muito, eu me sentia sozinha. Um exemplo, tá, gente? E aí você vai falar, nossa, a minha mãe se sentiu muito sozinha na minha gravidez. Ela se sentiu muito carente. Então, esse registro da carência e da solidão foi inserido ali em você, nas suas células, no seu cérebro, nos seus neurônios. E aí, depois você nasce. Como é que foi isso? Né? Como é que foi esse movimento na sua infância? Porque é através dessas memórias que ficaram registradas em você que você vai gerar o quê? Expectativas. E aí, essas expectativas que você gera no outro, esse outro não dá conta de entregar. E quando esse outro não dá conta de entregar, você não se sente priorizada. E aí, como é que você vai falar? Como é que você vai falar assim, ai, nossa, mas ele não me prioriza, ele não fica comigo, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou aqui alguma coisa? Te fizeram uma pergunta aí. Como conseguimos lidar com pessoas que não conseguem conversar de manhã, tipo de levantar manhã. alegre. Digo porque tive uma relação assim, porque a gente é bem diferente, né? Eu gostei da pergunta dele, eu não sei, Roberto, né? Porque eu também eu amanheço muito alegre. E minha filha é extremamente fechada, nem bom dia dá. Responde aí, Ale, como é que a gente lidar com isso? Então, primeiro ponto, respeitar o outro, né? Porque eu também sou uma pessoa que acorda super bem-humorada. Eu morei com uma amiga, né? A gente tá falando de relacionamento amoroso, mas relacionamento é relacionamento. Eu morei com uma amiga há muitos anos atrás. E ela se irritava. Até hoje, né? Nós somos amigas, a Silvinha. Às vezes ela entra aí, acho que hoje não entrou. E ela falava assim pra mim, meu, esse seu bom humor matinal me irrita. Porque ela acordava com uma cara assim péssima, como se o mundo tivesse prestes a acabar em 2 minutos. Ela ia na geladeira, ela pegava um negócio para comer, se enfiava no quarto, ela não olhava na minha cara. E eu lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, amiga linda, você dormiu bem? Ela só olhava para mim e falava, bom dia. Aí quando ela estava mais mal-humorada, ela falava essa frase para mim, nossa, esse seu bom humor matinal
Me irrita. Então, assim, na época, né, obviamente, eu não tinha essa visão sobre o outro que eu tenho agora. Então eu falava, credo, gente, que pessoa mal amada, que mal vida, que mal isso, que mal aquilo. Que horror! Nossa, como que pode um ser humano acordar desse jeito? E Mas ela o se ideal é que irritava a com gente respeite mesmo. ela se irritava com você e você queria tirar o mau humor dela e não respeitava, né? Então a gente precisa respeitar o momento de cada um. Eu acho que esse é o grande segredo, né? E até Óbvio que assim, o né, outro ô, não Gonça? pode tirar o nosso bom humor. Mas a gente pode, por exemplo, tem dias que eu tô mega cansada, o marido bota a música lá no alto. Mas eu, como sou muito bem-humorada, eu acabo entrando na onda. Mas eu acho que a gente precisa respeitar. Eu acho que esse é o grande segredo. Na verdade, às vezes a pessoa, ela não tá mal-humorada. Ela tá de É, boa por dentro. só Só tá que ela acordando. acorda, demora o processamento, né? O meu filho É, também, o meu filho demora para processar. Então ele acorda. Meu marido também. Meu marido, assim, ele dá risada, né? Porque faz parte, mas assim, eu sei que ele não é essa pessoa de acordar. Uhul! Não, ele demora, ele levanta, ele faz aquele café da manhã, o café para ele, aí ele pega café, aí ele fuma, aí ele vai lá para fora, aí ele fuma um cigarro, aí demora quase uma hora para é, ele vir, assim, se relacionar, né? Então, é. assim, Gonça, acontece muito, né? E a gente, de fato, se encontra com pessoas diferentes. E essas diferenças, né? Quando a gente consegue aceitar a pessoa do jeito que ela é e as É. diferenças, que faz com que o relacionamento. Porque o amor, ele é movimento, né? Tem até uma frase do É. Bert Hellinger, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas é assim: o amor, para o amor continuar existindo, ele precisa ter movimento. E o que gera movimento? As diferenças. Então, quando eu vou aprender a me encaixar, ela vai aprender a me encaixar, eu aprendo a ceder um pouquinho. Se a pessoa não gosta, que você. É. Então, assim, né? Com aquela pessoa, bom dia. É isso, enfim. Acho que eu respondi. Eu acho que sim, Ale. E o tema, né? A gente estava falando muito sobre o tema. Ele fala assim: qual vivência você experimentou? Como você sai da rotina e prepara um tempo de qualidade para a pessoa especial? Acho que a gente Como? precisa. Oi? Quer falar? Pode falar. Como? Não, tô brincando com você. Hoje eu É, tô super bem-humorada. Como? eu acho que foi chave você ter trazido esse livro, né? A gente precisa entrar em movimento. O que que é entrar em movimento? É a gente saber como o outro funciona, saber como nós funcionamos, para que a gente possa identificar. Eu acho assim, dentro da relação, eu acho que a gente precisa ter um sonho em conjunto, a gente precisa ter Sim. objetivos em conjuntos e também separados. E eu acho que a gente colocar isso. Meu pai costumava dizer assim, Ale, casamento é contrato. Eu, como assim, pai? Casamento é contrato. Se você compra um quadro, tem que fazer o contrato que aquele quadro é seu, que não é dos dois, é seu. Eu falei, pai, mas é muito radical dessa forma. Mas quando a gente está falando em dividir uma vida, a gente precisa fazer esse contrato. E esse contrato não é lá com o juiz de paz. É um acordo que o casal faz. Olha, isso para mim é importante, isso para você é importante. Mas o que é importante para os dois? E a gente precisa experimentar, experienciar esse contrato do casal e respeitar as duas partes, né? Concorda, Lê, com Concordo. isso? Eu concordo e assim, em gênero, número e grau. Quando eu até vou falar um pouquinho aqui da minha experiência aqui, pessoal. Quando eu e o Cleiton fomos morar juntos, a gente teve muitas questões.
que a gente já brigava mais quando a gente era só amigo do que agora que a gente é casado. Né? A gente dá risada porque a gente brigava quando a gente era amigo. Hoje em dia a gente, graças a Deus, a gente não briga. Mas o primeiro ano, antes de casar mesmo, né? Antes da gente decidir casar, nós tivemos um ano bem desafiador. Por quê? Porque nós não havíamos combinado. Então a gente decidiu morar junto e continuamos, né? E aí ia acontecendo coisas que eu não gostava, ia acontecendo coisas que ele não gostava, aí ele se incomodava, ai, você me corta quando eu tô falando, aí eu, ai, você bebe e me incomoda, e ficava aquela discussão. E aí, quando a gente tava quase, porque a gente veio morar aqui em julho, né, de 2021, e casamos em 2021, e nos casamos em 2022, em maio, então fazia quase um ano que a gente estava morando junto. E aí, a gente estava pensando nisso, né, em casar certinho, até mesmo por causa da filosofia sistêmica, né, porque quando a gente só mora junto, né, pela visão sistêmica, a gente está dizendo um ao outro, estou esperando coisa melhor, né? Pode parecer um pouco pesado, e não precisa ser casamento civil, casamento na igreja, não. Você precisa ter um ritual, uma cerimônia, nem que seja só você e aquela pessoa, gerando um compromisso. E aí, quando a gente teve essa conversa, a gente falou, então, mas peraí. Então, escreve aí tudo que eu te incomodo. Eu vou escrever também tudo que você me incomoda. E a gente vai sentar aqui e vai ler essas coisas que cada um escreveu sobre o outro. E vamos entender o que cada um pode ceder. Não deixa de ser um contrato. Né? Não deixa de ser um combinado, é importante. Eu sou meio chata com esse negócio de combinado, porque quando eu combino uma coisa, eu sou bem assim, eu até trabalho isso em mim, né? Porque para descombinar, para mim já é um problema. Mas assim, eu acho isso muito importante. A minha prima até aqui falou, né? Preciso casar de novo. Com contrato agora, porque sem contrato só durou 19 anos. Caramba, prima, 19 anos só. Então, imagina, né? Se você fizer um contrato, vai para a vida toda. E eu acho que assim, né? Até falando sobre isso aqui que a Rose, minha prima, comentou. Eu acho que o tempo que dura é o tempo necessário para essa relação. Esse tempo também que a gente prioriza, né? Como que eu priorizo esse tempo para essa pessoa? Através de um combinado. Então, tá tudo, né? Uma coisinha fala com a outra. Sim. Então, assim, se eu já tô com a pessoa, o que custa eu sentar? Gente, quando a gente começa a conversar e vem discussão, sério, assim, quase nenhum casal, pelo menos que eu converso nas minhas sessões, fazem isso. Então, uma dica, né, uma sugestão. Se eu não estou conseguindo dialogar, não estou conseguindo conversar, fala assim, olha, a gente não está conseguindo conversar. Eu vou escrever para você uma carta e eu vou pedir para você também escrever para mim uma carta. Pode ser pelo WhatsApp, tá, gente? Não precisa ser escrita mesmo, não. Graças a Deus, hoje, né, temos tantas formas de nos comunicar, porque foi isso que aconteceu, Rê. Tanto que depois que a gente casou mesmo, nossa, lógico, né, gente, casamento é assim, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e é isso que faz a relação se movimentar. Mas aqueles temas que a gente tratou lá atrás, antes de tomar a decisão de se casar, não voltaram a acontecer. Por quê? Porque ele estava se comportando normalmente, como, né, ele já se comportava, e eu também. Então, precisa ter, sim, esse combinado, é importantíssimo. Sim, é importante, porque a gente vem de duas criações completamente diferentes. É necessário a gente ter esse combinado, ter onde nós queremos chegar. A gente quer morrer junto, mas como? Com qual qualidade? A outra frase que está no chamado fala assim, como você sai da rotina e prepara um tempo de qualidade? Eu acho que a gente precisa relembrar esses combinados, né, que não saem caros, para a gente poder olhar para frente e ver aonde que a gente quer chegar. E sair da rotina, porque a rotina cansa. A rotina entra na mesmice. E a gente precisa entrar em movimento para que a gente possa construir coisas diferentes. Gente, a rotina cansa. A mesmice, o tempo inteiro.
Então a gente precisa olhar aquela relação como uma relação que você quer fazer dar certo. E o fazer dar certo é olhar para essas 5 linguagens do amor, é tentar sair da rotina, de fazer coisas diferentes baseado nessas linguagens do amor, né? E conforme for a sua capacidade, né, até financeira, reinventar algumas coisas para que a relação possa dar certo, né, Ale? Sim, foi muito importante a gente falar disso, porque assim, como que eu vou priorizar esse tempo? Como que eu vou fazer isso? Alinhando, gente, conversando, né? Se não houve um combinado, mas houve um combinado da gente sair todo domingo, vamos supor. Pô, mas com o passar do tempo, de repente a pessoa agora está mais cansada, trocou de trabalho, acontece milhões de coisas, né? Pô, vamos fazer um novo combinado. Então vamos sentar, vamos conversar. Olha, não tá legal para mim. O que a gente pode fazer para melhorar? Ah, então tá bom. Então domingo eu quero agora ficar em casa. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer o dia da janta. Toda quarta noite a gente janta, a gente fica 3 horas juntos, a gente conversa, ou a gente vai pro cinema. São tantas coisinhas que é possível, que a gente deixa cair no esquecimento. O recombinar, o renegociar não é ruim. Pelo contrário. Por exemplo, meu marido trabalha pra caramba. Essa é a lei dele. Ele se dedica completamente. Chega final de semana, ele quer passear, ele quer descansar, ele quer dormir. Acorda, toma café, deita na frente do sofá, vê filme. Aquilo para mim é irritante. Mas o que eu posso fazer? Eu, sabendo que ele teve a semana complicada, eu negocio. Vamos sair de manhã, depois do almoço você descansa. Enquanto eu leio um livro, enquanto eu faço alguma coisa. Então, o combinar não sai caro. E a gente entra num movimento de sempre buscar o equilíbrio dentro das relações, né, Ale? Que eu acho que é fundamental. É muito importante. Recalcular a rota, né? Exatamente. Então, por exemplo, no meu caso também, quando eu comecei a namorar, o Cleito nem videogame tinha. Agora ele tem videogame. E ele gosta desse videogame. Eu até brinco, né? Eu falo assim, nossa, olha, tô ficando com ciúmes. Mas aqui, o que a gente tem que fazer? Pô, antigamente não tinha, agora tem. É uma forma que a pessoa começou a encontrar. Para quê? Para que ela se distraia no final de semana. Porque a semana toda a pessoa trabalha, fica ali 10 horas sentado trabalhando. Então, sim, é a mesma coisa que você comentou. Então, vamos recalcular a rota aqui. Enquanto tá fazendo, eu tô fazendo um curso, eu vou na praia, eu vou andar, eu vou no cabeleireiro, eu vou não sei o quê. Agora, o que não dá é para eu ficar só reclamando, porque isso é chato. E aí, entrando na visão sistêmica, né, a gente já vai terminar a live, só para entrar na visão sistêmica aqui desse tema. Quando eu não recalculo a rota, quando eu não busco melhorias, eu estou entrando num padrão de repetição e eu estou principalmente me colocando num lugar que não é de esposa. Porque, gente, vamos falar a verdade, quem é que fica reclamando com o filho de videogame? Quem é que fica reclamando do filho que está deitado? Quem é que fica reclamando do filho quando o filho não para estudar? É a mãe. E o que esse filho faz? Ah, não aguento. Nossa, vou sair. Ai, meu Deus. Vou para casa de um amigo. Ai, não, vou me trancar no quarto e ligar o som alto, né? Agora vamos inverter, né? Para a mulher e ao contrário. Quem que fica dizendo que a filha deve ou não deve fazer? O pai. Quem que fica dizendo quais roupas essa filha vai usar ou não vai usar? Um pai. Então, se esse marido começou não, mas é que eu não gosto do seu cabelo assim. Ah, mas é porque eu não gosto dessa roupa assada. Ah, não, mas é porque você está indo para academia. Eu não gosto que você vai para academia. Esse marido está se colocando num lugar de pai. Essa esposa está se colocando num lugar de mãe. E aí essa relação não tem sensualidade, não tem sexo, gente. Começa a acontecer o quê?
Afastamento, desarmonia. Então, quando você sentir, não espera chegar no extremo, né? De acontecer uma traição, de acontecer uma separação, né? Por quê? Muitos casais se separam e depois voltam. Por quê? Porque às vezes você chegou a deixar no extremo. Então, se você já está sentindo que está soltando ali uma pontinha, sabe? Porque nós percebemos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Pô, esse cara tá ficando, chegando tarde todo dia, chega fim de semana, vou ali, demora 1 hora, 2, 3, 4, 5 para voltar. Tem alguma coisa errada? Era assim? Não, não era assim. Então vamos lá, vamos recalcular a rota, né? Vamos conversar? Eu acho que é essencial, e a constelação, ela traz muito essa visão, né? Aonde que a gente está colocando o nosso relacionamento, onde que a gente está colocando o sexo, onde que a gente está colocando o nosso parceiro. E eu acho que recalcular através da constelação é muito bacana, né, Ale? A gente tem experiências aí de constelações que, inclusive ontem eu vi um depoimento de uma pessoa que foi constelada, que ela falou, eu já não aguentava mais a minha relação. Quando eu fiz a constelação, 1 ano depois, o meu marido se declarou novamente para mim. Não sei se é o caso, Rose. Se você já fez constelação aí com a Lê, quem sabe você retoma essa relação, porque ficar por 19 anos não é por acaso, né? Então eu acho Não, que... ela não fez ainda. Tá correndo, tá correndo. Eu também tô aqui, se quiser constelar, não com a prima, tô aqui. Mas é muito bacana ver que a constelação, ela pode dar um olhar e começar a dar uma vibração, ressoar no nosso entorno, porque esse depoimento foi muito lindo, porque ela falou, olha, depois de 1 ano, o meu marido me procurou e falou que toda vez que pensa em uma mulher, pensa nela. Quer dizer, tudo eu falo assim, que na vida, né, eu como terapeuta, 2 coisas que eu acho que não tem como voltar, é a violência e o abuso, né? Eu acho que quando existe no relacionamento essas 2 coisas, eu acho que nem a constelação resolve, eu acho que tem que separar mesmo. Mas diante de todas as dificuldades de um relacionamento, a constelação ela pode trazer clareza mental, aonde que você coloca esses personagens da sua vida. Porque às vezes a gente tá colocando nós como filhas no lugar errado e também colocando o marido no lugar errado. Porque tá buscando o pai ou tá buscando a mãe dentro dessa relação. E quando a gente fala em colocar em movimento essa relação, é também dar esse olhar. Eu tô agindo como criança ou eu tô agindo como adulto dentro da relação? Porque quando a gente julga, quando a gente aponta o dedinho, a gente tá como criança. É verdade. E eu acho tão legal, a gente poder se identificar, né? Então, assim, gente, reforçando, né? Eu nem gosto de ficar falando isso, mas estamos aqui, somos consteladoras. Se precisam de ajuda, nos chame. Porque, assim, não estou aqui para vender nada, mas eu acho que todo mundo na vida deve fazer pelo menos uma constelação. Por quê? Quando a gente consegue se olhar de verdade e perceber se a gente está tendo atitude, que nem você falou, Rê, de adulto ou de criança, a gente vai lá e resolve o que tem para resolver. Porque lá na nossa infância, a gente não sabia lidar com aquilo que aconteceu, né? Não. E todos nós temos as 5 feridas emocionais, Sim. Todos nós vivemos situações desafiadoras, porque só de uma mãe sair para trabalhar todo dia e deixar o filho na escolinha, essa mãe, ela precisa trabalhar, mas essa criança pequenininha ali não entende isso, né? Então, a gente consegue trazer essa clareza e consegue também ter um tempo de prioridade para o nosso companheiro, né? É importante que a gente tenha. Com certeza. Olha o que a Vanessa falou. A constelação para mim foi maravilhosa. Pena ter demorado tanto para fazer.
A gente conhece, eu digo, Vanessa, que a gente sempre conhece na hora que é Que preciso, precisa. né? Eu Concordo. acho que a gente vive, tem um caminho. Eu também não conhecia a constelação, conheci recentemente, me apaixonei, hoje sou consteladora e é muito bacana ver a transformação das pessoas com a constelação. Então, nada é por acaso, demorou, mas chegou, clareou, né, para a vida E ela de também vocês. acabou de fazer. Então, assim, importante também falar aqui, né? Só para a gente já ir finalizando, mas a constelação, ela reverbera sim, mas ela não existe um tempo certo. Então, pode acontecer muitas coisas. E, inclusive, gente, assim, falando, né, que a Rose comentou, né? Preciso casar de novo e tal. Tanto para casar de novo, quanto às vezes é uma separação para voltar. Às vezes você não tem alguém, mas quer, precisa, né? Tá sentindo falta de ter um companheiro, ter uma, né? Assim, então a constelação quando você faz, ela reverbera de várias maneiras. Então, Sim. se for para divorciar, que seja um divórcio leve, né? Não, eu não estou dizendo fácil, tá, gente? Eu estou dizendo leve, porque a palavra leve traz o quê? Formas de respeito, de equilíbrio. Então, que eu possa, se tá no meu destino me separar dessa pessoa, que seja leve, que possa ser com respeito e com equilíbrio. Se for para eu voltar para essa pessoa, que nós voltemos com equilíbrio, com respeito, né? Esquecendo, deixando para trás o que passou e renovando, de fato, o que precisa ser renovado, né? Então, eu acho que a constelação ela é muito mais do que algo para se curar ou para resolver. Ela é Sim. algo para trazer leveza da forma com que você vai lidar com aquilo, né? Muito E, bacana. e essa parte, né, da sensualidade, o sexo, né, gente, é muito importante na relação. E esse tempo de prioridade também, né? Muitas clientes me procuram, falam, ai, nossa, no começo me procurava, me isso, me aquilo. Mas, gente, não existe. Não existe, assim, uma obrigação. Ai, tem que ser o homem que me procura. Ai, tem que ser a mulher. Ai, É, tem que procurar. e Não eu é bem assim, né? não, e eu acho, Ale, para a gente colocar aqui, né? Quando quando tá namorando, o sexo é lindo, maravilhoso, né? Super gostoso. Aí depois que você entra numa rotina de casados, de relacionamento, o negócio vai esfriando. E eu acho que é o momento de olhar por que que tá frio. Porque a gente pode estar reverberando algo é, errado dentro da relação, né? Por que que algumas constelações a gente deixa o sexo distante, deixa o homem distante, ou está perto, querendo, mas a gente tem tantas variáveis, né, Tantas, dentro desse muitas. tema, mas que a gente pode, através ou da terapia ou da constelação, tem tantas técnicas bacanas, né? Hoje eu acho que a constelação ela traz uma clareza gigante, momentânea, para a gente identificar onde você está colocando o relacionamento, onde você está colocando o sexo, onde você está colocando a pessoa. Porque quando te traz essa clareza, você pode perceber que as coisas vão mudar, vai começar a reverberar nesse campo. Porque ninguém quer separar, né, Ale? Ninguém quer destruir aquela relação, pelo contrário. Então, quando a gente constela, é para trazer essa clareza, entender por que que você distanciou uma coisa ou outra, para poder reaproximar e renovar, né, essa relação. E na Né? prática tem muitas coisas para você fazer para identificar isso, né? Existem alguns movimentos e que nada seja forçado, né? Sim. Porque quando você se esforça, tem gente que fala assim para mim, né? Em algumas sessões, nossa, mas eu tô me esforçando, eu compro roupinha, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, mas assim, isso aí é tudo coisa externa, né? É. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a entender o externo. Mas não adianta você querer fazer o Não. externo sem saber a mínima ideia, sem ter a mínima ideia do porquê que aquilo está acontecendo. Então, que fica aí a Exatamente. reflexão, né? Esses dias eu postei
até brincando, né? A pessoa fez lá na caixinha de pergunta alguma coisa. Aí eu falei, dorme nus. Dorme nus. Se os dois dormirem pelados junto, vai ativar aí alguns hormônios, isso, aquilo. Aí o pessoal brincou, deu risada. Mas isso é verdade, isso é provado cientificamente. Eu tinha visto, né, que 57% dos casais que passaram a fazer esse movimento de dormir nus, tinha melhorado essa questão. Porque é corpo, gente, nós somos corpo, né? Nós somos nossas células, nós temos hormônios e funcionam assim. Mas se você já agiu de várias maneiras e você está entendendo, não está fazendo sentido? Gente, não é aqui fora, é lá dentro. É dentro de você. Então façam essa reflexão, né? Acho que eu deixo aqui essa reflexão, Rê. Muito bacana. Muitas reflexões para a gente fazer aqui com essa live. Eu acho que para quem assistiu, esteve aqui com a gente, né, até essa hora, fica aí a dica. Se você não está bem no relacionamento, assista o filme também, A Prova de Fogo. Tem um filme também que eu adoro, que é Quarto de Guerra, que é muito bom. Assisti. E mais do que tudo, eu acho que é esse livro, As 5 Linguagens do Amor, para as pessoas se conhecerem mais, né? Rê, eu também vou deixar 2 indicações, além desses, né? A série Além do Prazer, muito boa. Muito Tem boa. até constelação nessa série, no 5º capítulo. Anota aí para você colocar quando você salvar a live. E além desse, tem algum outro... Agora não lembro, mas eu vou lembrar e depois eu te falo. Mas eu acho que esse, A Prova de Fogo, quarto... Qual que é? Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra e o Além do Prazer são 3 filmes para casal que é muito bacana, que você identifica mesmo, assim, como que depende de nós, né? E lógico, né, da vida espiritual e de todo esse contexto, né? Para que as coisas comecem a ter leveza, né? Exatamente. Muita gente fala assim, é para dar certo, né? Como é que eu faço para dar certo? Eu não uso muito essa palavra, porque eu acho que o dar certo, ele pode dar certo um dia, ele pode dar certo um ano, ele pode dar certo 10, 20, 30, 40. Eu acho que é muito relativo o dar certo, né? Eu acho que é para a gente trazer leveza mesmo para nossa relação amorosa e para todo o resto. Tá bom? Para quem está chegando agora, vai ficar gravado. Não perca, assista aí. E um beijo para todos. Gratidão, Rê. Obrigada a você. Um beijo até semana que vem. Beijo. Beijo, beijo. Beijo.